Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu Tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu creio sim, Amor da minha vida. sobre mim. Compartilhando. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu Muito calor aí, meu amor. diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Boa tarde, Michele. A paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Michele. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim. Estamos aqui fazendo uma live. Sara! Para divulgar a palavra do Senhor. Paz do Senhor, princesa. Eu creio sim. Fazer a obra do Senhor. Sobre mim. Aproveitar aqui hoje. Amém, Lucy! Saudade, Sara! Me entrego a ti e a mais ninguém. Te dei Thalita e Bruno, as vitórias, te darei. já anotei no meu caderninho. Seja bem-vinda, Tata, na paz do Senhor, minha querida. Diz que amado sou, Eu que tô com saudade, Sarinha. Linda do meu coração. e forte sou, quando há fraqueza em mim. Pessoas lindas da minha vida, compartilha essa live com que Deus tocar no seu coração. Frágil me sentir, Vai aí nos seus amiguinhos aí, compartilha. pois eu vejo. Amém. Deus abençoe, Sara. Deus abençoe você no seu curso, onde quer que você esteja, onde quer que você andar. Deus seja contigo, te fazendo prosperar, te abençoando, te guardando, te livrando e sendo contigo sempre, minha querida. Eu creio sim. Faça a obra de Deus junto comigo, minhas queridas. Compartilhe a live com quem Deus tocar no seu coração. Curta, comente, compartilhe. Tem agora como republicar a live. A plataforma entende assim que essa live é uma live boa para estar distribuindo para mais pessoas que gostam desse tipo de live. Tiro, antes de orar mesmo, porque eu já orei para começar, mas fala, Senhor, com a tua filha. Caiu aqui em Salmos 78, 19. Salmos 78, 19, Sara. Que diz assim: e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Obrigado, Lucy. Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram o ribeiro em abundância. Poderá também dar-nos pão?
ou preparar carne para o seu povo, pelo que o Senhor ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furou sobre contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mas o versículo que Deus fala contigo é: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Alguém duvida que Deus não tem poder para preparar uma mesa no deserto? Eu não duvido. Eu sou prova viva de que Deus prepara a mesa em meio do deserto para a gente se banquetear. Não importa o deserto que a gente esteja, se Deus resolver que ali vai ser o lugar da nossa exaltação, Ele nos exalta e pronto, Ele não deve nada para ninguém. Então guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração, minha querida. Deus é aquele que prepara-se mesa em meio ao deserto. Faz sair água da rocha, traz sombra, traz proteção, traz tudo aquilo que necessitamos mesmo em meio ao deserto. Vamos já orar, né? Já tirei a palavra, mas vamos orar para começar essa live, esse momento que nós teremos aqui com o Senhor, que nada mais é do que uma janela aberta para se propagar a palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para propagarmos a Tua palavra, para falarmos de Ti, que o Senhor é bom e que a Tua bondade dura para sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és tremendo, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores, Pai. E aqui toda honra, toda glória e todo louvor será sempre para Ti. Perdoa as minhas falhas, minhas iniquidades. Toma cada um que adentrar, passar, tiver contato com essa live nas Tuas mãos, Senhor, e faz o que lhe apraz. Derrama a bênção, ordena anjos. Peleja, Senhor, vai nas causas, ainda que impossíveis. Entra, Senhor, nessas causas e traz a solução, porque para Ti nada é impossível. Pai, cura os que estão enfermos, guarda os que estão, Senhor, desapercebidos, livra que os inimigos, Senhor, está tentando, meu Pai, roubar a paz, a vida, a graça. Senhor, fortalece os fracos, alegra os tristes, consola os abatidos, levanta os caídos, Senhor, opera conforme a Tua boa vontade, Pai. Porque Tu sabes o que cada um precisa de Ti. Tu sabes o que cada um necessita de Ti. É no nome de Jesus que eu estou aqui, para dedicar esse tempo para o Senhor e ser um canal, somente um canal de bênção na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas que assim necessitarem. Vai de encontro, Pai. Toma a direção dessa live nas Tuas mãos, porque tudo aqui é para Ti, por Ti e de Ti. Eu te peço e te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas Deus é contigo mesmo no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, amém? Vamos ouvir louvores. Eu amo esse louvor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Sempre, sempre, sempre. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria, falaria e não agiria. Ah, Deus, Tu és Deus acima de tudo e de todos. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. É a presença de Deus, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. É isso que você está sentindo, minha amada. Tu és amada, escolhida dele. Gente, hoje eu tô jururu, não se espantem, porque tô com dor,
Não vou mentir, tô aqui tendo uma crise de fibromialgia. Mas o Senhor colocou no meu coração de estar aproveitando, mesmo que eu tô com dor, mesmo que eu tomei remedinho, tô meio abatida, mas de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele tem mais saudade de você do que você dele. Ele tem muito mais saudade de você do que você dele. E ele está de braços abertos. Obrigada, minha querida. Só esperando você se voltar para ele e falar: papai, por favor, estou aqui. A paz do Senhor, Silene Fernandes. Seja bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe a sua vida. Ai, vamos ouvir esse louvor? Eu amo esse louvor. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa. É lindo esse louvor. Oração, minha querida. Amém. Vamos orar sim. Vou colocar teu nome no caderno de oração. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que a tua filha Silene, Senhor, está precisando neste momento. Mas aqui estamos, Senhor, para clamar, para buscar, para adorar, para louvar e entregar a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro agora a vida da tua filha, Senhor. Entra, Senhor, com providência naquilo que só tu podes, Senhor. Segura, firme em suas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. De que a senebre andarraçora mandoia de cava namahash. Deus de glória, entra com providência na vida da tua filha, naquilo que ela te clama, naquilo que ela te busca, naquilo que ela te pede. Ó Senhor, e naquilo que muitas vezes ela nem tem força para te pedir, para te buscar. Mas tu sabes, Senhor, o quanto ela necessita de ti, o quanto ela precisa de ti, o quanto, Deus, o quanto ela precisa do teu agir. Então vai de encontro na vida da tua filha e faz o que lhe apraz, Senhor. Entra com providência, traz, Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia para tua filha, Senhor, e sê com ela, em o nome de Jesus. Pastora Dejander, paz do Senhor, pastor, quanto tempo? Paz do Senhor, como está aí, Daleimar? Eu gosto de falar assim. Como andam as terras por aí? Fazendo muita obra de Deus, com certeza, né, gente? Amém. Igualmente, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, o Senhor em todas as áreas da sua vida. Obrigada por compartilhar, Sarinha. Vamos adorar, vamos adorar. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tá de férias? Crente não tira férias. Crente não tira férias. Se quiser dar uma palavra, fazer uma oração, fazer aquilo que Deus tocar no seu coração, é só mandar um convite, que será uma honra. Se puder também, né? Não sei se o senhor tá disponível agora. Mas se puder, a oportunidade será sempre dada. Silene, eu vou tirar uma palavra para você. Amém, Silene? Eu sinto de tirar uma palavra para você. Amém? Amém, pastor. Só vou tirar essa palavra para a irmã Silene aqui. Aí eu já subo o senhor. Pai, fala com a tua filha aquilo que ela necessita ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, pela tua palavra. Caiu em Isaías 61. Isaías 61, irmã Silene. Vou estar lendo. Eu gosto muito dessa passagem.
Sou suspeita para falar, né? Obrigada, Lúcia. Isaías 61 é uma passagem linda. Oh, meu Deus. Foi a passagem que Jesus iniciou o ministério dele. Não, foi outra. Não foi essa. Ou foi essa? Acho que foi essa. Que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de Sião. Tem consolo para a tua tristeza, viu, minha amada? Tem consolo para a tua vida. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza. Deus vai trocar tudo isso, viu? Toda essa angústia, toda essa tristeza, todo esse vazio, Ele vai trocar. Vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Está chegando um novo tempo sobre a sua vida, minha querida. E todo mal que te assola, todo mal que assola a tua vida, vai cair por terra e Deus vai entrar com providência, vai trazer alegria, vai trazer bênçãos para a sua vida. Vai ser trocado todo esse fardo pelo poder do Senhor. E no nome de Jesus você irá cantar o hino da vitória. Você tem ministério, algum ministério, Silene? Você é usada por Deus em algum ministério, louvor, palavra? Você tem algum... o povo gosta de chamar de cargo, né? Eu acho mais bonito falar ministério. Você é separada para alguma coisa? Ainda não? Te prepara então. Te prepara, porque o Senhor tem um ministério na tua vida. Às vezes está passando por tudo que você está passando, porque Ele está te preparando para ser um instrumento usado por Ele nas mãos dEle. Aí você pode falar: ai, mas eu não sei nada, eu não tenho nada. Ele dá, tá? É Ele que dá, é Ele que ensina, é Ele que inspira, é Ele que nos ajuda, é Ele que usa, é Ele que fala. Amém? Então não deixa ninguém dizer o contrário na tua vida, porque essa é uma palavra profética sobre ti. Você é chamada para fazer a obra do Senhor. Né, Sara? Sarinha é outra. Sarinha é outra que tem chamada, tem ministério, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Agora ela está buscando crescer. E Deus, Ele respeita isso. Respeita. Eu estava vendo o testemunho de eu esqueço o nome dela, Ana Clara, eu acho. É uma cantora que é muito usada por Deus. Eu acho que é Ana Clara, se não me engano. E ela estava estudando para ser biomédica, né? Ela tinha entrado na faculdade de biomedicina. Só que Deus estava chamando ela para o ministério, estava chamando ela para fazer a obra, viver da obra. E aí diz que um dia ela colocou diante de uma mesa assim o jaleco dela, né, que ela é de medicina, de médico, e o violão, né, que é o chamado dela. Ela é adoradora. E ela falou assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu seja, que eu faça? Porque os meus planos são esse aqui, ó, me tornar biomédica, me ir para a área da medicina, né, fazer pesquisas dentro da medicina. Mas o que o Senhor tem para mim? O Senhor falou para ela assim: tranca a faculdade. Aí dói, né?
Aí dói quando você tem um sonho, e Deus fala assim: não, eu tenho outro sonho para você. Eu tenho outra coisa para tua vida. E é que nem aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ela obedeceu, ela entregou, e ela falou que a partir daquela entrega que ela fez, que ela trancou a faculdade, o ministério dela fluiu, e hoje é reconhecido como está sendo reconhecido mundialmente. Ela é uma adoradora como poucas são, né? Ela traz a presença de Deus no louvor. Isso é muito lindo, isso é muito raro. Deixa eu ver se o pastor Adejander já pode subir. Vamos mandar o convite para ele. Quando ele puder, ele sobe, fica à vontade para fazer aquilo que Deus tocar no coração dele. É sempre uma honra tê-lo conosco. Ele está lá nas Europa. Não vou falar onde porque não é lícito, mas a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, missionária, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom contigo? Hoje eu não tô muito boa não, mas vai tudo bem. Olha, Vai pronto, mas bom te ver, minha irmã, bom te ver. A paz do Senhor para todos que estão na rolagem aí, boa tarde a todos. Eu tô de férias, meu filho viajou, mas eu não fui, né? Ele tem 3 meses de férias da escola. Não sei se tu sabe que o ano letivo aqui começa só em setembro. Eles entram, o ano termina aqui em setembro, então ele está de férias. Como o verão é em junho, começa o verão na Europa, e aí eles aproveitam e dão férias, né? E as minhas férias também é em agosto, né? Eu fiquei de férias dia 1º e já vou voltar a trabalhar dia 25, que é segunda-feira. Eita, agora. Passou rápido, né? Passa, as férias passam rápido. Mas ele viajou, ele viajou. Ele foi ali com a madrinha dele lá em Londres, que ela mora lá. Ele foi lá, passou uns dias lá. Eu e minha esposa, a gente ficou. A minha esposa trabalha muito essa época por causa dos casamentos, que aqui o pessoal casa muito no verão. É melhor, né, do que no frio, no invernão, né? No verão. E o casamento aqui são de dia, não é à noite, né? É totalmente diferente do Brasil. E aí ela faz muita roupa nessa época, casamento, roupa de vestido, de noiva. Então ela é muito atarefada. Ela vai fechar o ateliê, mas só em setembro. Em setembro eu estou trabalhando, a gente vai fazer um programa de índio, mas é por aqui, por perto, entendeu? Ah, mas aí tem muito lugar bom para passear, né? Tem. Isso é só uma fase, né? Isso é uma fase. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Mas vamos lá. Eu queria pegar um gancho no texto que tu leu. Amém. Foi Lucas, né? Capítulo 4, se me falha a memória, foi isso? Isaías 61, mas tem em Lucas também. Porque o texto que você leu se cumpre lá com Jesus, né? Bom, irmãos, a paz do Senhor para todos que estão na FOIU, na rolagem, né? Eu quero agradecer aqui a oportunidade que a missionária está me dando, né? É um prazer poder estar aqui contigo. E eu queria tentar trazer um esclarecimento em cima daquilo que ela estava falando agora há pouco. Só pegando carona, tá bom? Mas eu queria usar o texto de Lucas, capítulo 4, e o verso 14, tá certo? Eu acho que é de suma importância você ficar bem esclarecido do que está acontecendo aqui. Quando Cristo diz que naquele momento se cumpriu as Escrituras. Então você precisa entender o que de fato é de verdade, o que Jesus estava dizendo. Mas vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregou a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se.
E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí agora você pega esse texto, missionário, nós vamos fazer um paralelo com 1 de João, capítulo 3 e o versículo 8. Rapidinho para a gente poder explanar aqui rapidinho, sem ser cansativo. É um esclarecimento, viu, irmãos? Eu não vou pregar, tá? A missionária já me conhece, ela já sabe que eu gosto de explicar e é um esclarecimento, tá? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Ele disse que ele veio para libertar os cativos, que o espírito estava sobre ele, e foi para isso que Isaías profetizou e agora está se cumprindo a escritura. Né? Aí 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Sim. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então foi para isso que Cristo veio, né? Ele veio desfazer as obras do diabo. Né? Por isso que o texto que a gente lê lá em Lucas 14, ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos. Né? Então, quando a gente faz esse paralelo de Lucas 4:14 e o 1 de João 3:8, veja que Cristo se manifestou o quê? Para desfazer as obras do diabo. O resumo de tudo isso é por isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi por isso que Cristo disse em João 8:34, no Evangelho de João 8:34, ele diz o quê? Ele diz assim: e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha aí, é escravo do seu próprio pecado. Aí olha só o 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então veja que o resumo de tudo isso, a manifestação do Filho de Deus na terra, era justamente para desfazer as obras do diabo, para nos tirar do reino das trevas e para nos levar para o reino do Filho do seu amor. Entendeu? Então, se você que está me ouvindo agora, veja, irmãos, que a verdadeira liberdade não é estar em fazer o que se quer, mas é o que viver o que Deus quer. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira libertação. Porque se ele está dizendo que é condicional, ó, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja que a conclusão é: liberdade não é estar em fazer o que se quer, mas é viver o que Deus quer. Então, se você ainda é escravo do pecado ou do vício, saiba que Jesus quer te libertar por completo. Basta você reconhecer que é escravo dos teus pecados. Por isso, não aceite a viver acorrentado. Está entendendo? Cristo já pagou o preço da sua liberdade. Aprenda isso. Tem muita gente dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, que ainda são escravas do seu pecado. A libertação nunca chega. Você vê que até agora, até hoje, tem culto de libertação. Aí eu te pergunto, culto de libertação para os crentes? Então, quer dizer que eles não tiveram o encontro com o libertador? Quer dizer que a obra não foi por completa, foi só pela metade? Quer dizer que esse encontro não foi, vamos dizer assim, foi um encontro pela metade? Porque se Cristo está dizendo que ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, aos oprimidos. Ele veio para isso. Então, se a libertação ainda não aconteceu, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por quê? Então, entenda isso. O evangelho, irmãos, nunca foi sobre cortar o pecado da nossa vida, viu? Mas sim, o evangelho ele existe para mim poder amar tanto a Deus que a gente não quer mais pecar.
Só que você não é salvo porque você parou de pecar. Aprenda isso. Você é salvo pela graça. Aleluia. Se você fosse salvo porque você parou de pecar, você nunca seria salvo. Você sabia disso? Por isso que salvação é um departamento de Deus, não é um departamento do homem. Se dependesse da nossa força, do nosso braço, a gente estava perdido. Foi por isso que Cristo, ele entrou uma vez no lugar do Santo do Santo para nunca mais outro entrar. Acabou. Ele tomou o nosso lugar. O sacrifício que ele fez, o próprio Pai aceitou. O próprio Pai aceitou o sacrifício na cruz. O Cordeiro foi morto. E o Pai aceitou aquele sacrifício. Não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais você ficar pagando o preço. Não existe isso. O alto preço ele já pagou. Ah, pastor, mas eu ainda estou esperando o melhor de Deus. Não, irmãos. Isso é a música, viu? O melhor de Deus já veio. E é Jesus. O melhor de Deus já veio. Se você ainda está esperando o melhor de Deus, eu respeito. Mas o melhor de Deus, ele já mandou, que era o seu filho. Aleluia. O melhor de Deus já veio. Então entenda isso. O evangelho nunca foi sobre cortar o pecado da nossa vida. Tá entendendo? Mas sim sobre amar tanto a Deus que a gente não quer mais pecar. Tem muita gente missionária parando de pecar porque tem medo de ser condenado por Deus, sabia disso? E não por amar Jesus. Então eu termino dizendo o seguinte: o Senhor Jesus já fez o único culto de libertação lá na cruz do Calvário, viu, irmãos? Por isso não precisa de outro culto, viu? De libertação. Por isso, liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer o que não se quer. Quando você faz o que quer, você se torna escravo dos teus desejos e paixões. Então você não é livre. Só é livre aquele que faz o que não quer. Então entenda isso. Você não é salvo porque você parou de pecar. Você é salvo pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem por causa das obras. Não vem por causa das obras para que ninguém se vanglorie, se glorie. Veja que é um departamento de Deus. Salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Entenda isso. Hoje o pecado na minha vida e na tua vida é um acidente. E acidente não acontece todo dia, né? Mas com certeza nós vamos pecar, irmãos. Com certeza nós vamos falhar. Com certeza nós vamos errar. Tu tá entendendo? Por isso que eu não sou salvo porque eu parei de pecar. Porque Cristo não morreu pelo Adejander porque ele fez as coisas certas. Não. Ele morreu pelo Adejander porque ele sabia que o Adejander ia fazer as coisas erradas. Sabia disso? Glória a Deus. Isso é cristianismo, irmãos. Paulo diz aos Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o verbo está no presente. Ainda está no presente, ele está conjugando o verbo, e o verbo está no presente. Sendo nós ainda. Então isso quer dizer o quê? Que Cristo já morreu pelos pecados que o Adejander ainda vai cometer. Ele já morreu. Glória a Deus. Ele já morreu pelos pecados que a missionária ainda vai cometer. Porém, para você não colocar palavras na minha boca, para não dizer que eu estou fazendo uma apologia ao pecado, então agora eu vou pecar. Não, peraí, eu estou dizendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que realmente Cristo já morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer. Porém, dito isso, em Romanos 6:1, olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo aí? Como eu não devo ficar crucificando Cristo todo dia? Mas com certeza eu vou pecar. Mas só que o pecado na minha vida tem que ser um acidente, viu, irmãos? E acidente não acontece todo dia. Por quê? Porque agora eu tenho temor a Deus, né? Agora, se eu não peco, é porque eu amo ao Senhor. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. É porque eu sou grato pelo que ele fez. Eu não estou servindo ao Senhor porque eu tenho medo de ser condenado por ele. Não, 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 não.
eu estou servindo ao Senhor porque eu reconheço que Ele tomou meu lugar. Ele tomou meu lugar na cruz. É por gratidão, irmãos. Entendeu? Tá bom? Então fica esse esclarecimento aí. Tá bom? Espero ter ajudado sobre o que é libertação. Então, se você ainda não é liberto, se ainda você ainda continua sendo escravo dos teus pecados, das tuas paixões, reveja e pergunte para você mesmo: será se de fato eu tive um encontro com o Filho de Deus? Ou eu tive um encontro com a religião? Porque tem muitas pessoas que se encontram com a religião, né? E acha que servir uma religião é servir a Deus. Tá entendendo? Então, não, a religião ela traz confusão, a religião ela complica a nossa vida, a religião ela coloca regras e mais cima de regras, regras e mais regras, e não, Jesus não é religião, ele não veio trazer mais uma religião para a Terra, Jesus veio trazer um novo estilo de vida, irmãos. Aleluia. Foi um novo estilo de vida que Jesus veio trazer. É por isso que Tiago 1,27, o irmão de Jesus, por parte só de Maria, não de José, ele disse o quê? Que a religião pura e imaculada para com Deus, qual é? É aquela que visita os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e que se afasta da corrupção do mundo. Veja que a verdadeira religião para com Deus é aquela que Deus é amado no próximo. Deus quer ser amado no próximo. Isso é cristianismo. Tá entendendo? Então, esqueça a instituição, esqueça a nomenclatura, esqueça as denominações, nenhuma delas vai poder te salvar, entendeu? Nenhuma instituição salva. Você, igreja, são pessoas, são seres humanos, são vidas, não é parede, não é banco, não é tijolo, não é janela. Nós somos o corpo de Cristo. Agora mesmo nós estamos aqui congregando, eu estou aqui congregando com a missionária, nós estamos nos reunindo. Não fisicamente, mas virtualmente, né? Então, igreja são pessoas, são seres humanos. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Nós somos a casa de Deus. Jesus ele disse para a mulher samaritana: mulher, vai chegar uma hora que não vai ser mais em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém é onde tinha o templo, né? Então eles iam para o templo para adorar a Deus. Porque naquela época, na cabeça do judeu, Deus tinha um endereço, né? E o endereço era o templo em Jerusalém. E nem mais nesse monte, mulher. Nem mais, vai chegar a hora. E você vê que a hora já chegou, irmãos. O templo foi destruído no ano 70. Não é mais no monte. Por quê? Porque Deus ele é espírito. E importa que os que o adorem a ele em espírito. Deus não tem um lugar. Ele não tem um endereço. Isso seria limitar Deus, né? Ah, vamos buscar a presença. Não vou buscar a presença de Deus, coisa nenhuma. Ele já vive comigo, ele já está comigo. Eu não vou buscar Jesus, eu não vou buscar a presença dele. Porque na cabeça de alguns missionários, Jesus está lá no céu e eu estou aqui na terra, sabe? Sendo que Jesus disse o quê? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas na cabeça de alguns, eles acreditam que Jesus está lá no céu. Olha só a música. Olha só a música. A música diz bem assim: se eu precisar, é só... E se precisar, é só chamar. Isso Deus dizendo, né? Na letra da música é Deus dizendo para a pessoa. E se precisar, é só chamar. Olha aí. Que conversa é essa? Deus, ele é presente. E Deus não é meu garçom. Quando eu preciso, eu chamo. Não, que conversa é essa? E se precisar, é só chamar. A outra música diz assim: passa lá em casa, Jesus. Não, meu irmão, ele não passa lá em casa, não, ele mora lá. Ele está comigo, ele está contigo. Olha a outra música aí, que diz bem assim, que fez muito sucesso aí. Para você ver como a igreja está dormindo, viu? E alguém tem que acordar, as 10 virgens, viu? Olha só, diz bem assim. Como é que é, meu Deus? Ai, Jesus, deixa eu ver se eu lembro agora. Espera que eu apontei aqui. Eu apontei aqui essa música aqui que eu não aguentei. Eu disse, não acredito que o Brasil está cantando isso. Eu não acredito. Infelizmente. Olha só. Vem me visitar hoje aqui.
Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. E aí, irmãos? O Espírito Santo, por acaso, é um visitante, é? Por acaso, o Espírito Santo é um hóspede que aparece uma vez ou outra, é? Como é que é isso, irmão? Glória a Deus. Então, a gente tem que entender que o nosso culto, irmãos, é racional, é com entendimento. Que culto é esse Aleluia. que nós estamos prestando a Deus, irmãos? Que culto é esse? Onde a gente não tem entendimento. Porque eu não estou anestesiado nessa reunião. Eu não estou em transe. Eu sei o que eu estou fazendo nessa reunião. Então, o nosso culto ele tem que ser racional. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não é emoção. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ele é racional. O Espírito Santo ele é racional. Ele não é emoção. Ah, estou sentindo a presença de Deus. Então, só vive de sentir? Então, e aí? Mas ele está todo dia contigo. Ele está todo dia contigo. Entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Você não vai buscar o Senhor, ele já está contigo. O que foi que Jesus disse? Olha que Jesus disse isso antes da igreja ser fundada e ser inaugurada. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que no secreto Deus te recompensa. Ele mandou tu ir para o monte? Ele mandou ir tu para o templo? Não. Ele já estava até antecipando, já dizendo como é que ia ser o futuro. Tu já pensou? Porque o templo ia ser destruído. Você vê que na cabeça do judeu eles acreditam que Deus habita no templo. Você vê que sobrou aí um muro de lamentações e eles ficam lá adorando aquele muro, o que sobrou do muro do templo. Eles ficam ali reverenciando, que é um lugar sagrado para eles. Na cabeça do judeu, Deus precisa de um lugar. Foi Davi, irmãos, que quis fazer uma casa para Deus. Aí Davi não fez, Salomão fez, mas no dia da inauguração que Salomão vai inaugurar o templo, ele mesmo reconhece, está lá em 2 Crônicas 6, ele mesmo reconhece que Deus é tão grande, que não caberia naquele quadrado. Tu está entendendo? Deus permitiu. Uma permissão não é uma aprovação, irmãos. Não é porque Deus permitiu que Deus aprova. Por isso que o templo foi destruído. E hoje você não vai à igreja, você é a igreja. Aleluia. Você é a igreja. A igreja não fecha. O que fecha é o lugar da reunião. Você está entendendo? A igreja não fecha. O que fecha é o lugar da reunião. E o teu culto, sabe quando é que acaba o teu culto? Só quando tu vai dormir. Sabia disso? Nós aqui colocamos a hora para começar e a hora para terminar. Sabe o que significa culto, irmãos? Culto significa homenagem. A palavra culto quer dizer homenagem. Então, a partir do momento que você acordou, você já está homenageando a Deus. Você já está adorando a Deus do seu jeito, seja lavando os dentes, seja lavando louça. A tua vida é uma expressão de adoração. Então, o teu culto só vai acabar quando tu for dormir. Sabia disso? É só quando tu dormir que vai acabar teu culto. Mas quando o momento que você acorda, começou. Porque você vive para a glória dele. Você vive por causa dele. Se você está vivo hoje, é para a glória dele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado, missionária. Amém? Eu agradeço, pastor. Ai, como eu gosto de ouvir alguém que tem esse dom, né? De ministrar a palavra. E se o pastor for ver, eu estou fazendo uma série de vídeos que fala justamente sobre isso, porque Deus tem me despertado muito sobre esses louvores, né? Esses hinos que estão se cantando por aí, o que está sendo oferecido a Deus no momento do culto, que é mais existencialismo, egocentrismo, sabe? Não tem nada de Deus, nada. E Deus confirmando tudo na palavra do pastor. Tu sabe a diferença, missionária? Já que você está fazendo um estudo sobre isso, até para te ajudar, tu sabe qual é a diferença de louvor e adoração? Eu aprendi que louvor é elogio, né? E adoração? Adoração só é para Deus. Mas tu já prestou que a maioria das pessoas elas querem louvar? Aí você presta bem atenção na letra da canção que elas estão cantando.
Aí você diz, realmente, ela não adorou, ela Não. louvou. É, é. Não sei se tu prestou atenção. O- Na é, inocência da pessoa, na inocência da pessoa, ela acredita que louvor e adoração, tudo é a mesma coisa, e não é, irmãos. não é. Não é a mesma coisa. Louvor é elogio. Louvor, a Bíblia fala que louvor é elogio, admirar, reconhecer. Não é errado eu louvar uma pessoa. Não é errado. Tanto é que a Bíblia diz lá no Provérbios 31 que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Entendeu? Você vê que a Bíblia também fala que o homem ele é provado pelos louvores. Olha aí. Por quê? O problema não está eu receber o elogio. O problema é saber se eu estou preparado para receber o elogio. Porque eu posso ficar vaidoso, eu posso ficar soberbo, eu posso me engrandecer. Então, se você vê que uma pessoa não está preparada para receber um elogio, uma admiração, o que que você faz? Para o bem dela, você elogia pelas costas. É. Você elogia sem ela saber, sem ele saber, para que ele não fique vaidoso, entendeu? É pro bem daquela pessoa, porque a Bíblia diz que o homem ele é provado pelos louvores, viu? Verdade. Eu, porque uma coisa, elogiar não é errado, admirar, reconhecer. Quem é que não gosta de elogio? Todos nós, irmãos. Não vamos ser Claro. hipócritas. O Não. problema é saber se eu estou preparado para receber o elogio. Agora, a adoração é outra coisa, irmãos. A adoração fala de divindade, fala de culto, entendeu? A adoração fala de reverência. E outra coisa, missionária, não sei se tu há de concordar comigo, tudo isso que a gente está fazendo aqui na Terra, missionária, sabe o que que é? É apenas um ensaio. Tu sabia disso? Isso. É um ensaio. Nós estamos apenas ensaiando, porque nós não estamos na presença visível de Deus. Isso aqui tudo é um ensaio. Agora vai chegar um dia, sim, que nós vamos estar na presença visível do Senhor. Então, se há um ensaio, você vê aqui, por que que a gente ensaia? Para a gente não fazer errado, não é isso? Sim. Aí eu tenho que ver como é que os anjos fazem. Porque os anjos já estão na presença visível dele. Aleluia. E Jesus disse que o Pai procura. Mas ele está procurando na terra, não é no céu. Porque no céu já tem quem o adore. Então eu tenho que aprender com os anjos e ver como é que aqueles anjos, como é que aqueles seres espirituais adoram. Porque se ele está procurando na terra, é porque está faltando. Está entendendo? Se Deus está procurando adoradores, é porque está faltando. E olha só, não basta só ter talento, não basta só ter a voz bonita, não basta ter o dom de compor, não basta só o dom de interpretar. Ele diz que ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não basta só ter boa intenção. Olha aí. Tem que ser em espírito e em verdade. Olha que Deus ele é exigente. Alguém pensa que Deus não é exigente. Alguém pensa que Deus não, ele é exigente, irmão. E ele não divide a sua glória com ninguém. Então, por exemplo, as letras das músicas que nós estamos ouvindo aí, por exemplo, tá chorando porque se você tem um Deus. Ô, irmão, se eu quiser ouvir uma música para mim, desculpa lá, eu vou ouvir um Roberto Carlos. Eu vou ouvir. É o que eu penso, pastor. Eu vou ouvir. Não, sério, eu vou ouvir um Fábio Júnior, porque eles fazem música para mim, tu tá entendendo? Num culto a Deus, eu não tenho que aparecer. Aleluia. É isso. É um culto teocêntrico. O que que é teo? Teo, Deus, centro quer dizer Deus no centro. Não é um culto onde o homem é o centro, é o culto antropocêntrico, onde o homem é o centro das atenções. Tá entendendo? O verdadeiro adorador, ele se preocupa com a letra. Quer ver uma coisa? E tu há de concordar comigo. Tu é inteligente, tu vai entender. Se o pregador tem que orar para pedir uma palavra para Deus para trazer naquele dia para a igreja, o pregador não tem que fazer isso, Senhor, me dá uma palavra para me trazer para a igreja, não é isso? Aleluia. Aí eu te pergunto, e por que que os camaradas que cantam, que ministram na igreja, eles não oram e perguntam, Senhor, qual é a música que tu quer que eu cante para ti? Aleluia. Senhor, tu gosta dessa música? Senhor, mas não. Às vezes eles estão preocupando com a música que está fazendo sucesso, a música que está tocando na rádio, a música que o público gosta, que a plateia gosta. E Deus? O culto não é para Deus?
Tu tá entendendo? Se o culto é para Deus, eu acho que, Senhor, o que tu acha? Qual é a música que tu quer que eu cante para ti, Senhor? Mas Aleluia. não. Nós estamos preocupados com o violão, se está afinado. Nós estamos preocupados com a plateia. Nós estamos preocupados com o microfone. Tu tá entendendo? Sendo que Deus, olha, infelizmente, a gente erra muito. Então, infelizmente, é isso. Então, como é que eu vou? Eu não quero ouvir música para mim. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Oh, Ei, meu mas Deus. Não, meu irmão, não, quebra eu esse não quero. espelho. Não, faz música para Deus, faz música para Deus. Por exemplo, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me... Aí o refrão diz: dai-me o coração igual. Você vê que a criatura está se declarando para o Criador. É a criatura que está reconhecendo as suas misérias. É a criatura, não é Deus se declarando para a criatura. O que nós estamos vendo é que a criatura é a coitadinha, você é isso, você, não fica assim, coitadinho, para de chorar. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não. Se eu quiser ouvir essas músicas, eu vou escutar um Roberto Carlos, porque eles são louvoristas. Eles sim são louvoristas. E Deus não anda procurando louvorista. Deus anda procurando adoradores. Por isso que eles são rei da música. Por isso que eles são conhecidos, por isso que tem tapete vermelho. Porque eles fazem música para mim. Eles fazem música para mim. O talento que Deus deu para eles, eles estão pegando o talento que Deus deu para eles para fazer música para a criatura e não para o Criador. Agora, o talento que você tem, seja para compor, seja você que é cristão, né? O talento que Deus te deu para compor, ou para ser intérprete, ou para cantar, é para Deus. Aleluia. É para Deus. Você devolve isso para Deus, como forma de gratidão. Porque o talento nem é teu, o dom nem é teu. Entendeu? Nós não temos nada, tudo é emprestado. Então é isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor, porque é justamente o que Deus tem me revelado também. Tá ridículo. Tá ridículo. Né? Já tá chegando num nível que tá beirando ao ridículo o que a gente tá vendo por aí. Mas eu louvo a Deus que Deus também tá revelando para outras pessoas, que nem para o pastor. E eu louvo a Deus porque o povo precisa acordar, que nem o senhor falou, a igreja precisa acordar, né? E se tem uma Missionário, Sim. para fechar meu microfone, eu acho que eu já disse isso aqui na tua live. Todo mundo fala da parábola das 10 virgens. Já. As 10 virgens, elas dormiram, tanto as prudentes como as loucas, viu, irmãos? Jesus não passou a mão nas prudentes, não, viu? Todo mundo quer ser prudente, né? Ninguém quer ser louca. Mas eu vou te ser sincera. Eu não quero ser nem prudente e muito menos louca. Eu quero ser o atalaia que acordou as 10 virgens. Acho interessante que ninguém fala dele, né? Porque o texto diz que alguém gritou. Aí vem o noivo. Foi porque ele gritou e que acordou as 10 virgens, senão ela estava dormindo até agora. Alguém gritou. Veja que o atalaia é a igreja que está em sentinela, é a igreja que não está dormindo, é a igreja que está atenta, que está acompanhando o tempo do fim. Olha só, irmãos. Tá entendendo? Aleluia. Então eu preciso ser o atalaia. Eu preciso ser o sentinela. O sentinela, ele não dorme. Ele não está dormindo. Você vê que o texto diz que alguém gritou. Quem foi esse? Que alguém que gritou? Foi uma igreja que está acordada. Uma igreja que não está sonolenta. Uma igreja que não está dormindo, não está adormecida. E ele está mostrando a realidade da igreja no futuro. Jesus está terminando Mateus 24 e ele tá concluindo em Mateus 25, contando a parábola das 10 virgens. Ele está falando sobre o tempo do fim. E aí você vê que a situação é tão triste que quando chega nas 7 igrejas de Apocalipse, ele diz que elas estão surdas, todas as 7. No final da carta ele diz: quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Olha só, quem é que não tem ouvido, missionária? Todo mundo tem ouvido. Ora, pelo amor de Deus, quem é que não... Só que elas tinham ouvido, mas não estavam ouvindo. Verdade. Tinha uma lá que o culto estava acontecendo, vou aqui parafrasear, e o senhor da reunião estava do lado de fora. Eis que está, a Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. A reunião estava acontecendo e o senhor estava do lado de fora. Como é que pode? O senhor da igreja do lado de fora. E alguém pega esse texto, missionário, o pior não é isso. O mais ridículo é que pessoas pegam esse texto de Apocalipse 3:20, que é uma carta dirigida para a igreja, não é para o ímpio, e dizem, olha, irmãos, aí faz o apelo, né, para o pecador. Olha, irmão, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Não, irmão, aquela palavra não é para pecador, não. Aquela palavra é para a igreja. Aí eles usam esse argumento de dizer que aquela passagem é para o pecador. Eis que estou à porta e bato. Não, irmão. O texto e o contexto está falando da igreja. Aquilo ali é para a igreja. Aleluia. Aí eles usam esse argumento de dizer que Apocalipse 3:20 está fazendo um apelo para o pecador. Olha, abre a porta, eu entro na tua casa e tu ceia comigo. Não. O texto está falando que o remetente é Deus e o destinatário é a igreja de Laodiceia. É o anjo, a carta foi enviada para o anjo da igreja, responsável. E o que eu já vi de tanto pregador usando esse texto e traz para o perdido, olha, irmão, a Bíblia diz que estou à porta e bato, mas é para a igreja, não é para o perdido. É, só Jesus na causa. Eu agradeço a Deus, pastor, pela sua vida, por esse ensino, porque eu amo, o que eu mais amo na obra de Deus é aprender esse ensino que só quem tem bagagem, quem tem oração, quem tem joelho dobrado, quem tem horas de estudo, horas de envolvimento com a palavra, tem, porque a maioria, que nem o senhor falou, está dormindo, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, continuo orando para que Deus abençoe sua esposa, seu filho, sua família, seu ministério, um bom retorno ao trabalho e que seja contigo aí, nessa terra, tá? Agradeço pela Eu só peço, cooperação. obrigado, eu só te peço que tu me ajude em oração, porque fazer discípulo não é uma tarefa fácil, né? E é o que eu digo para os irmãos, eu não quero ninguém crente, eu não quero ninguém evangélico, eu quero discípulo. Aleluia. Porque já está cheio de crente, crente até o diabo é. Já está cheio de evangélico, não tem discípulo. E nós precisamos fazer discípulo, irmão. Verdade. Se a gente não fizer discípulo, o que será da nossa geração? O que será? Se não tiver discípulo, você vê que a única coisa que Cristo mandou a igreja fazer foi discípulo, pá. Eu sei que ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. Mas nós temos que fazer discípulo. Sim. Deixando bem claro, irmãos, que eu não faço discípulo para mim, tá? Eu faço discípulo para Jesus Cristo, tá? Eu não quero que ninguém fique na minha sombra missionária. Ora por mim. Lê uma palavra para mim. Jejuma para mim. Não, negativo. Eu te ajudo em oração, mas você tem que estar orando. Esse negócio de pedir oração e não orar, não. Peça assim, me ajude em oração, Adejander. Aí sim eu vou descobrir que você está orando. Mas tem muita gente que pede oração e não ora. Ele quer pegar carona. Ele quer fazer do Adejander o mediador, né? Você já tem o mediador, que é Jesus Cristo. Eu não sou o mediador. Então, quando você pede oração, parece que você não tem um mediador. Você não tem um mediador? O teu mediador é Jesus Cristo, não é a missionária, não é o Adejander. Você já tem um mediador. Então, fale com o mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque isso vira um círculo vicioso. As pessoas ficam mendigando as coisas espirituais. Eu não estou dizendo que é errado orar, irmãos. Nós temos que orar uns pelos outros. Mas é te ajudar em oração. Você tem que estar orando. Tá entendendo? Por quê? Porque senão você vai ficar dependente a vida toda pedindo oração, e você não ora? Quer dizer que o irmão ora, mas você não está orando. Então isso seria pegar carona, e Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele tem saudade de ouvir a tua voz. Somos 8 bilhões de habitantes. E Deus, ele conhece a voz de cada um. Entendeu? Deus conhece a voz de cada um. Então eu não quero ninguém na minha sombra. Ora por mim.
Lê uma palavra para mim, jejua por mim, não sei o que. Não, eu tiro os carrapatos, eu tiro os carrapichos, agora, meu irmão, vai-te embora. Vai fazer discípulo. Vai fazer discípulo. Tu tá entendendo? Porque senão o Adejande vai morrer. A pessoa fica tudo no Adejande. Ela é crente no Adejande, você tá entendendo? Ela é crente na pessoa bendita do Adejande. Não, ela tem que ser crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Entendeu? Então é por isso que nós temos que ser radical nesse sentido, de fazer discípulo e mais nada. O resto é conversa. Me ajude em oração, só isso. Amém, Obrigado. pastor. Eu agradeço pela cooperação aqui conosco nessa live, agradeço pela tua vida, pela vida da sua família, do teu ministério. É sempre bom aprendermos, gente. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Amém? Eu vou só descer. Acho que eu. Obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor. Gratidão por ter colaborado aí. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós. Se vocês ainda não viram, tá? Eu estou fazendo uma série de vídeos também sobre o louvor, de estudo. Fui no etimologia, estou indo no teológico, porque é o que o pastor falou. Hoje se tem muito barulho, se tem muita música pro ego, pro eu, colocando Jesus como serviçal, colocando Deus como serviçal, e a gente lá em cima, não. Deus é o centro. Quando nos reunimos para adorar a Deus, Ele tem que ser o centro da nossa adoração. A nossa vida tem que ser uma essência de adoração. Então, eu estou fazendo uma série de vídeos explicando, ensinando o que é o verdadeiro louvor que agrada a Deus. Vamos despertar a igreja. Vamos ser que nem o pastor falou, esse atalaia, que viu as 10 virgens dormindo e acordou elas na hora que o noivo chegou. Não queira estar entre as 10 virgens, entre a igreja que está dormente. Não, fique vigilante. O que sai da sua boca tem poder. A palavra tem poder. Imagina a palavra cantada, entoada, que deveria ser de adoração somente a um. É aquilo que eu falo, o povo está fazendo mais para vender, mais para ganhar dinheiro, mais para ganhar status, poder, está em evidência do que para realmente adorar a Deus. Então, se preocupe com o que vocês estão ouvindo e cantando. Porque muitas das vezes você está colocando algo para Deus que Ele não está recebendo, muito pelo contrário, está odiando. Você pensa que Ele gosta de ver alguém falando assim, você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. Você pensa que Deus se alegra com isso? Ele não divide a glória dele com ninguém. Aí quando a gente começa a se auto-exaltar ou a exaltar os demais pessoas, se colocar como, eu sou a estrelinha, eu sou a cerejinha do bolo, você acha que Deus fica contente com isso? Não. Não. É por isso que tem muita gente aí que está enfrentando batalha, que está enfrentando luta, que está sendo... Porque estão fazendo tudo errado. Não tem que ir conforme a multidão vai, não. Tem que fazer que nem o pastor falou aqui, perguntar para Deus, esse louvor te agrada? Esse louvor é bíblicocêntrico, é cristocêntrico, esse louvor evangeliza, esse louvor principalmente adora a Deus. Exalta o Senhor da maneira que lhe é devida. Coloca o Senhor no centro na maneira que devemos colocar. Se não cante. Tire da sua playlist. Não ouça. Não compactue com as obras infrutíferas da terra. Vivi, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida, minha linda. Então, passe a pedir direção do Espírito Santo de Deus. Para aquilo, Deus abençoe, minha querida, para aquilo que você está ouvindo e cantando. Esses louvores que o pastor mencionou aqui, Deus já tem me mostrado eles. Deus abençoe, minha querida, em todas as áreas da tua vida. E mais outros que eu vou estar comentando no decorrer desse estudo que Deus está me dando, tá? Eu vou entrar nessa parte de estar, nem que me
me bloqueia aí, me embanam, sei lá, porque tá demais. Tá demais. Tá demais. Primeiro, o louvor que começa com a palavra eu, que tem muito eu. Uma vez eu escutei um que tem 12 eu na letra de uma música que tem 3 estrofes. Eu já escutei louvor que não fala de Deus. Não tem a palavra Deus, o nome de Deus. Amém, querida. Tiro sim. Tem louvor que eu acho assim um absurdo. E eu, quando eu ouço, eu tento mudar, porque eu aprendi assim, que chama Jesus de você, que chama Deus de você. Nós estamos falando do eterno, nós estamos falando do todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para morrer aqui por nós, e nós chamamos ele de você. Ah, mas ele é meu pai, eu tenho intimidade com ele. Ei, eu tenho intimidade com meu pai e eu chamo ele de Senhor. Eu chamo a minha mãe de senhora. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de autoridade ou educação não vai tratar uma pessoa mais velha, uma pessoa de autoridade como você. E agora você está chamando Jesus, gente. Jesus. Deus de você. Ó, esse louvor, ó. Vamos tirar uma base. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Isso é louvor, gente? Ah, mas tua glória me atraiu. E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que tá trazendo de bênção para minha vida saber que a vida dela foi abençoada? Ah, a glória atraiu. Isso não é louvor, gente. Isso é uma experiência que o compositor ou a compositora, que eu não sei quem compôs essa letra, teve e resolveu pôr no papel e pôr em canção para vender. Ah, um dia com tua glória vale mais que 1000. Tá, e daí? Que louvor eu tô dando nisso? Tô falando de uma experiência. Ela tá falando de uma experiência que ela teve com Deus. O que acrescenta na sua vida? Ah, eu vou cantar porque um dia na tua glória vale mais que 1000. Ué, só se falar para Deus. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, porque na tua presença eu estou, e um dia na tua presença vale mais que 1000 em outros lugares. É melhor do que você ficar repetindo que nem papagaio uma canção que foi feita para vender. Se ela poderia estar em qualquer outro lugar, por que ela não está? Ah, porque a glória de Deus atraiu ela. E o Kiko, que nem diz os outros. E o que isso me traz de bênção, me edifica? Não edifica. Não edifica. E não louva. Não adora. Usa um momento. Muitos usam, que infelizmente é nas igrejas que... Amém, Vivi. Os hinos da harpa são inspirados, eu creio. A maioria deles são todos inspirados mesmo, porque foi num tempo que o povo orava, que o povo buscava, que o povo queria verdadeiramente adorar a Deus, né? Mas é aquele negócio. Você chega numa igreja, você vai participar de um culto, você vai oferecer o seu culto ali junto com os demais membros do corpo de Cristo. A maior parte do tempo é dando oportunidade para os outros cantar. E cantar, em vez de cantar louvores, eles ficam cantando experiências dos outros e deles, e o quanto ele está, sabe? Não fala, não traz edificação. Em mim, que já recebi essa revelação, traz nervoso, dá vontade de levantar e sair andando. Porque eu tô perdendo meu tempo. Eu saí da minha casa, eu deixei a minha casa para ir adorar a Deus, para ir exaltar a Deus. Eu tô querendo oferecer o meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas aí o povo fica eu. É que a sua glória me atraiu, sua presença me atraiu, colocando a pessoa em primeiro lugar, colocando a pessoa no centro. Eu estou aqui, olha para mim. Gente, aquilo vai me nervando de uma tal maneira que a vontade que dá é de levantar e sair andando. E agora eu fico imaginando Deus. Eu fico imaginando Deus, como que ele não fica?
Olha lá, meu povo vai me adorar. Lá na cidade de Caraguatatuba, naquele lugarzinho lá, se reuniram 10, 20, 30 pessoas. Hoje tem adoração. Peraí, o que eu tô ouvindo? Não, isso não é adoração. Eles estão se exaltando, eles estão me colocando como serviçal, eles estão me colocando como menor que eles que estão na frente, eles que são o centro, eles que são... Tô fora. Aí eu nem faço parte dessa reunião, é que nem o pastor falou. Muitas das vezes eu fico lá do lado de fora, batendo para entrar, porque o pessoal lá dentro tá tão cheio de ego, que Deus tá lá fora. Jesus tá lá fora. Ó. Ó. Estava cansado. Sem forças, desanimado. Tá falando uma experiência que ele teve. Que louvor a Deus traz isso. Que edificação traz para o corpo de Cristo. Deus conhece a tua estrutura. Sabe? Ah, mas é uma palavra de ânimo. Ei, deixa na pregação da palavra o Espírito Santo de Deus fazer isso. Na hora da palavra, que a palavra ela edifica, a palavra ela exorta, a palavra ela traz a edificação, ela traz a saúde espiritual para o corpo de Cristo. Eu vou estar colocando, fazendo uma playlist. Uma tarde dessas, eu vou estar fazendo uma playlist, vou estar colocando uma playlist somente de louvor e adoração. Para vocês saberem diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui um louvor que eu estava louvando hoje. Porque... Ai, meu Deus. Só que eu tava louvando no celular. Para vocês verem a diferença. Eu senti tanta a presença de Deus. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, já achei. Eu vou colocar, gente, só para vocês terem uma noção. Eu já tiro a palavra para você, minha querida, do que é um verdadeiro louvor. Deixa eu tirar a propaganda primeiro, né? Só presta atenção na letra. E sente a presença do Espírito Santo para vocês verem. Vou colocar bem alto para vocês ouvirem mesmo. Olha a diferença. Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo, né? Ah, meu Deus. Isso fala da Bíblia, fala de Apocalipse, cita Apocalipse e adora a Deus. Quem vai ser digno? O único também é bom, é muito bom esse também. Ó, quem será capaz? Vou colocar. Ninguém se apresentar, tá declarando Apocalipse. É bibliocêntrico, é cristocêntrico. Jô Souza! Amém, Noemi, atiro sim. Já tiro depois o louvor. Deus abençoe, minha querida. Seu livro é maravilhoso. Tô esperando o outro. Deus abençoe todas as áreas da sua vida, minha querida. Hoje, sempre, em todas as áreas, rica e abundantemente. Faça chover bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigada, minha querida. Gratidão, minha amada. Nenhum não podia.
Olha, vai vir o coro. Deus abençoe. Oh, meu Pai, abençoe essa vida, esse ministério, essa família, tudo que ela pôr a mão, que o Senhor seja com ela, derramando as suas ricas e poderosas bênçãos. Olha, tá declarando Apocalipse, ó. Enxugou, olhou e viu um trono, e nele estava um ser semelhante ao brilho de jaspe. Ai, aleluia! E daquele trono, olha, saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro que ele deu, e venceu, se levantou da destra do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: eu sou capaz. Oh, aleluia! Digno é o cordeiro que foi morto. Oh, meu Deus! Vocês estão sentindo a diferença? A Ele a glória, o domínio, Ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Vocês estão entendendo, gente? Dá para entender? Único, digno, capaz de abrir o livro. Oh, aleluia! E desatar os sinos, só Ele é capaz. Só Ele. Tremendo e santo, que fará a trombeta tocar. Vai arrebatar os salvos pra com Ele morar para sempre no céu. Olha aí. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu, fez o diabo fugir. Seu poder e sua glória fez o povo. Oh, Ramandarabassou de Cantarabaxai. Ele é capaz, é quem faz, sofreu, padeceu, mas a cruz derrotou, até o inferno tremeu, e a terra parou para Ele louvar. Santo é o Cordeiro, filho de Jeová. Oh, aleluia! Não tem como, gente. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome adorado lá no céu. A Ele a glória e o domínio. Ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão compreendendo a diferença de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro louvor? Ele traz Deus para... Deus já está dentro de nós, é claro, mas ele traz aquele mover... Porque é que nem o pastor falou, nós nos colocamos ali como dependentes, carentes do Senhor, e quem pode tudo, quem é tudo, quem faz tudo é Ele. Nos rendemos quando adoramos, nos rendemos, nos colocamos na posição que a nós é devida e a Deus que é devido também como o Senhor. Então, como é que uma pessoa pega um momento do culto que deve ser somente de adoração e louvor para Deus e me enche de abobrinha? Tomem cuidado, principalmente vocês que foram chamados para adorar a Deus. Isso não é louvor. Isso não. Isso é um hino que fala com o meu coração, com a minha alma, é que nem o pastor falou. Ó, eu tô passando aqui, ó. No meio de 10, tira 1. No meio de 10, tira 1. Vamos ver se adora.
Só para vocês terem uma noção do que é verdadeiramente um louvor. Jô Souza, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Eu já vou estar tirando as palavras. Ó, isso é um hino de louvor. Isso é um hino. Aí. Cantado ao Cordeiro uma canção. Deixa eu subir essa luz aqui que apagou a luz. Cadê a minha luz? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Vocês estão entendendo, gente? Toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. Vocês estão entendendo a diferença de algo que massageia o nosso ego e de algo que verdadeiramente nós podemos oferecer ao Senhor como adoração? Dá para entender? Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença de Deus transbordar assim em mim, como se fosse uma fonte, porque é adoração. É adoração. Tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo e cantando. Santo. É que nem o pastor falou. Quer aprender a adorar a Deus? Vai para a Bíblia e vê como é que os anjos adoram ele. Porque já lá no céu eles fazem isso sem parar. Sem parar. Mas ele procura aqui na terra os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ter louvor, louvor vai lá no profundo. Porque tem músicas cantadas que é para tratar o nosso ego. Alegra. Mas é adoração. Eu vou tirar uma palavra para Vivi e depois para Noêmia, tá bom? Pai, fala com a tua filha Vivi, Senhor, aquilo que ela precisa ouvir dentro da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Gente, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos falando aqui para aprender com os anjos como adorar a Deus, né? Caiu Isaías 6. É o que Deus está querendo falar conosco hoje, nessa tarde. Sobre nós adorarmos a Ele da maneira que Ele deve ser adorado, louvado, exaltado. Vamos ver como é que é? Isaías 6 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Obrigada, Lúcia. Isaías 6, a partir do versículo 1. Tá certo. Os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós nos envolvemos com adoração,
Quando nós decidimos dar a Deus o louvor que lhe é devido, a gente começa a enxergar em nós os nossos defeitos, as nossas falhas. Olha aí, ó, confirmou. Aleluia! Glória a Deus! Estão entendendo? É o Deus se manifestando aqui no meio dos louvores. Santo! Meu Deus! O céu se alinha com a gente. E a gente se alinha com o céu. Vocês estão entendendo? Meu Deus! É muito alinhamento. Quando a gente se coloca assim no meio dessa adoração, coloca em nosso coração o desejo de adorar e louvar a Deus como Ele merece, a gente começa a enxergar em nós as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados, porque diante da grandiosidade, da sublimidade de Deus, a gente se vê como a gente realmente é, pequeno, insignificante, pecador, dependente da graça, dependente do amor, dependente da paz, dependente de Deus. Porque é isso que a adoração faz com quem adora. Mostra para ele quem ele é e o quanto ele precisa de mais de Deus, mais de Deus. E ele falou, ai de mim que vou perecendo. Aí o versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e tocou ela na minha boca. Olha o que Deus está falando conosco, cuidado com o que a gente canta, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente entoa. E disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo adorador não consegue ficar parado, ele quer ser útil para o reino. Todo adorador que adora verdadeiramente o Pai em espírito e em verdade, ele não consegue ficar parado, somente pedindo. Não, ele quer ser útil, ele quer fazer algo, ele quer fazer discípulos, que nem o pastor falou, ele quer ser alguém útil para o reino. Depois que ele tem envolvimento com a adoração, que ele se enxerga como ele verdadeiramente é, que ele se humilha, confessando os seus pecados e as suas falhas, ele é perdoado, ele é purificado, e aí ele arde no coração dele o desejo dele de servir, de ser útil, de ser realmente parte de todo esse mover de Deus. Nenhum adorador que verdadeiramente é um adorador, ele fica parado só pedindo me dá. Não, ele vai lá e ele é perdoado, e ele é sarado, e ele é refeito, e ele quer ser útil. Ele quer ser útil. Não consegue ficar parado, não consegue não falar de Jesus, não consegue não declarar para os outros quem é Deus. E aí Deus derrama a bênção. Amém? Vivi, você foi chamada para ser uma verdadeira adoradora. Eu fui chamado, nós fomos chamados para ser uma verdadeira adoradora que adora o Pai em espírito e em verdade. Então, vamos aprender como adorá-lo da maneira que lhe é devida. E como não adorá-lo da maneira que não lhe é devida. Anne Moraes, minha linda, paz do Senhor, minha querida. Porque se tem o verdadeiro adoração, tem o falso. Entendeu? Se tem o verdadeiro louvor que realmente agrada o Pai, tem o falso. E a maioria hoje que nós escutamos e nos envolvemos é o falso.
É mais fácil você ir lá e ouvir uma música do mundo para satisfazer a sua carne do que ouvir esses louvores, essas músicas egocêntricas que só querem te colocar como o xodozinho de Deus. Ei! Deus é o Senhor. Ele é o Senhor, não nós. Ele é o Senhor, não a gente. Ele é digno de todo louvor, a gente não. Aí você fala que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ah, mas está escrito na Bíblia. Ei! Adão, ele era um espelho que refletia a imagem do Senhor antes dele pecar. Ele era imagem e semelhança de Deus antes dele pecar. Tá? Fica só a dica. Depois que o homem pecou, isso se quebrou. Hoje nós somos a imagem e semelhança do homem caído, pecador. Somente em Jesus Cristo nós obtivemos a salvação, a religação com Deus, a regeneração. Só pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, pela obra redentora do Senhor Jesus, pelo sangue que foi vertido lá na cruz. Então, hoje Deus olha para nós e enxerga o sangue de Jesus sobre nós. Porque se Ele for olhar verdadeiramente para nós, Ele vai ver o homem caído. Porque o Adão ainda mora dentro de nós. Esse homem caído, esse Adão, só vai ser desfeito quando nós somos arrebatados e formos morar no céu. Então, baixa a bola. Para de buscar adoração só para você. Buscar só hinos que falam na sua alma, que falam contigo. Ah, mas eu estou precisando para me animar. Vai orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o seu pai que te ouve em secreto te abençoará. Vai orar. Vai ler a Bíblia. O Espírito Santo de Deus fala através da palavra dele. Aquilo que você precisa ouvir. Ah, eu ponho um louvor, fala no meu coração, me alegra, me deixa leve. Ei, o louvor não é para isso. Quem tem o poder de fazer isso são música, qualquer música. Você esqueceu onde a música foi formada, em quem a música foi criada e quando foi criada? Em Lúcifer. Antes do querubim ungido, da estrela da manhã existir, só se entoava a Deus em frases ditas. Mas o dia que Lúcifer foi criado, que foi criada a música. Os sons dos instrumentos, tiro sim, Lúcia, que um dia existiriam na terra, foi criado lá, quando o querubim foi criado lá. Ele andava no céu e saía barulhos de música, de adoração, louvores a Deus em música. De vários instrumentos musicais. E o que aconteceu com ele? Vamos buscar metanoia, gente. Metanoia. Agora Noêmia, firma seu pensamento com Deus, fala com tua filha, Senhor, aquilo que ela precisa ouvir. Ah, é só o que está caindo, não tem como fugir disso que Deus está tratando com nós. Salmos 96, Noêmia. Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor. Mais tremendo do que todos os outros deuses, com letra minúscula. Porque todos os outros deuses, com letra minúscula do povo, são coisas vãs. Mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor a glória e a força, dai ao Senhor a glória devida.
ao seu nome. Trazei oferendas e entrai em seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Grande é o Senhor, Noemi. É isso aí. Louve ao Senhor. Eu já contei aqui o testemunho do primeiro livro evangélico que eu li, que era de uma missionária, né, que saiu com o marido para fazer a obra no sertão, lá no sertão do Nordeste, naqueles lugar que era bem árido, e assim, nos anos de 1970, 80, então era bem escasso mesmo. E ela, um dia ela estava passando por uma prova tão grande, porque lá não tinha médico, lá era Jesus e Jesus, entendeu? Não, então, e ela estava passando por um momento de tribulação. Eu não me lembro agora o que ela realmente estava vivendo, mas ela falou assim que ela estava passando uma situação que não tinha solução, só se Deus entrasse na causa. Acho que era o começo da enfermidade dela, porque ela teve câncer. Não foi. Foi de um bebê que ela engravidou e ela não tinha condições, não tinha como fazer um enxoval. Porque onde ela estava era no sertão do sertão lá do Nordeste, e não tinha como fazer um enxoval para o bebê que ia nascer. E ela não tinha de onde tirar, os irmãos eram mais pobres que eles. Era muita pobreza. E aí aquilo começou a tirar a paz dela, e foi passando o tempo da gravidez e foi chegando perto do neném nascer, e ela não tinha nada. Aí o Senhor disse que deu uma receita para ela, num dia de madrugada que ela foi orar, ele deu uma receita para ela. Ele falou assim: você vai tirar todos os dias, de manhã, de meio-dia e à noite. Fez igual um médico. De manhã, de meio-dia e à noite. Você vai cantar 3 hinos da harpa e ler uns salmos. Todo dia. E aí ela começou a fazer o que Deus mandou. Todo dia de manhã, e cantava os 3 hinos da harpa, adorar. Adoração no deserto, que começou aqui a live falando. Pode Deus colocar uma mesa de banquete em pleno deserto? Pode, mas se você buscar adorá-lo, né? E ela começou a adorar no deserto. 3 hinos e uns 3 salmos, parece que é 3 hinos e 3 salmos, de manhã, meio-dia e à noite. Antes de ir ao culto, ou depois que ela chegava do culto. Todos os dias. Ela disse que no final de 21 dias, que 21 é um número muito sagrado, ela disse que apareceu um povo, uma caminhonete na porta do casebre dela, que era aquele casebre de pau a pique, sabe? Era aquela coisa bem rústica mesmo. Uma caminhonete. Perdidos, eles estavam perdidos. Não sabiam onde eles estavam querendo chegar no lugar, mas naquele tempo não tinha Google, não tinha GPS, não tinha nada. Eles estavam querendo chegar no lugar, só que se perderam e foram parar lá na casinha dela. Viram a igreja, continuaram seguindo. Paz do Senhor, Poliana. Deus abençoe, minha querida. E aí, obrigada. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida em todas as áreas da sua vida, minha amada. Deus abençoe, rica e abundantemente, todas as áreas da sua vida, hoje e sempre. No nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre vocês. E aí esse casal estava perdido e eles pedindo informação. Deus abençoe, minha amada. Todo o coração, de toda a alma. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre todos vocês, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Gratidão. Depois eu vou nas lives do servo e da serva de Deus e distribuo essas bênçãos. Faz rodar as bênçãos. Então, aí esse casal chegou assim e falou assim: sabe o que é? É que Deus mandou a gente vir para cá. Eles eram servos de Deus também. A gente vinha nesse sertão
e procurar um casal. Aí ela olhou e falou: você tá grávida? Ela estava muito magra, porque se alimentava muito mal, então mal aparecia a barriga nela, mas ela já estava quase para ganhar. Ela falou: estou, inclusive eu estou quase para ganhar. Ela falou assim: então, menina, Deus me mandou hoje de manhã fazer algo diferente, porque eu tenho uma criança, ela tá com 3 aninhos. Naquela época, gente, eu passei por isso. Meus filhos usaram minhas roupinhas de bebê, porque mamãe guardava na mala e tinha em cima do guarda-roupa a mala de roupinha de bebê. E passava pela família, para primo, para sobrinho, e depois voltava pra gente, os filhos da gente usavam. E ela falou assim: só que eu não vou ter mais filho, né? Porque eu fiz uma cirurgia, esse é meu último filho. E eu tô com. Ele já tem 3 aninhos, e eu tô com a mala de roupinha deles, guardada dele em cima do meu guarda-roupa. E Deus falou para mim: pega essa mala, põe no carro e vai para aquele lugar lá que não tem quase ninguém morando. Ela falou assim, até falou: mas lá não tem quase ninguém, é um deserto, é sertão, né? Ele falou: não, vai porque tem uma serva minha que tá glorificando o meu nome lá no meio do sertão e tá precisando dessa mala de roupa. E aí eles deram a mala, deu um enxoval completo para ela. Muito além do que ela podia imaginar, muito além do que ela podia fazer, muito além do que ela podia comprar. Ela falou que foi a partir daquela gestação que as crianças dela começaram a se vestir melhor, porque eram roupas lindas, maravilhosas, boas, caras. Deus levou lá no portão da casa dela, no casebre dela. Ela não tinha nada, nada. Mas por quê? Porque ela seguiu a receita que Deus deu para ela. Adorar 3 hinos de adoração da harpa e 3 salmos que também são adoração. 3 vezes por dia. Então tem poder no louvor, tem poder na adoração. Amém, Anne. Aí você vai ser a última, porque a minha coluna já está aqui, ó, e eu estou em crise hoje, só Jesus na causa. Depois a Noêmia ficou para quem mais que pediu? Deixa eu ver aqui. Eu não estou marcando. Eu acho que só tem você, Anne. Quem mais? Ah, o Arthur. O Arthur da Lucimara. Arthur, vou tirar uma palavra para o filho da Lucimara. Senhor, fala com teu filho, Senhor. Aquilo que ele precisa ouvir, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caiu aqui em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Pro Arthur, depois pra Anne, né? Depois pra Anne. Que diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse menino tem chamada para ser servo do Senhor, para ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, Poliana. Pela unção de Deus, é ungido, é separado. Deus tem obra, Deus tem negócio e Deus vai fazer.
Porque Deus está falando aqui que Ele vai dar um novo coração, que Ele vai pôr o Espírito dEle, que Ele vai fazer dele uma pessoa que vai andar nos estatutos e vai guardar o juízo e vai observá-los. Então, é um escolhido. Amém? É um escolhido de Deus. E tudo que for preciso fazer para que ele seja conforme Deus quer, Deus vai fazer. Amém? Anne Moraes. Foi a Anne que pediu por último, né? Gente, eu tô com tanta dor que eu tô transpirando de dor. Vocês têm a noção disso? Porque hoje eu tô em crise, né? Mas eu falei assim, eu vou abrir a live mesmo assim. E olha aí, o tanto que Deus falou, o tanto que Deus abençoou. Eu imagino, Lúcia, nós vamos estar orando no final aqui da live, tá? Eu imagino. Zenália! Eu tô assim, tô quase chorando também. Zenália, paz do Senhor, minha linda. Porque juntou a fibromialgia com a coluna. Zenália, minha linda. Vamos ver, se eu aguentar eu tiro, tá? Se eu aguentar eu tiro. Anne Moraes, firma teu pensamento com Deus. Senhor, fala com a tua filha aquilo que ela precisa ouvir, Pai, em nome de Jesus. Caiu em Zacarias 8:12, Anne Moraes. Zacarias 8:12. Que diz assim: porque a semente prosperará, Anne Moraes. Não sei se você está ouvindo. Ana de Oliveira e Silva, paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida também, minha amada. Seja bem-vinda na paz do Senhor. Zenália, seja bem-vinda na paz do Senhor. Laís Gomes, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Seja bem-vinda na paz do Senhor. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforce-se as vossas mãos. Amém, Anne Moraes? Porque a semente prosperará. Toma posse em nome de Jesus. E a vide dará o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. É verdade, que palavra. E os céus darão o seu orvalho. Quer dizer, nada vai poder embater, nada vai poder impedir a bênção do Senhor de chegar na sua vida. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. Aleluia! E vós sereis uma bênção, não temais, esforcem-se as vossas mãos. Deus é contigo, mulher. Tudo que você está plantando vai frutificar, vai dar fruto. Às vezes é que nem aquele salmo, plantando a semente gemendo e chorando, mas na volta vem trazendo seus molhos. É Deus na sua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais claramente contigo através dessa palavra. Zacarias 8, 12 e 13, tá? Medite e é a confirmação, porque Deus é contigo. Amém? Obrigada, Poliana. Mas só Deus sabe como é que eu tô aqui. Eu tô até me escorando em mim mesma. Porque, gente, olha, vamos fazer a campanha aqui de oração pela missionária. É brincadeira, mas é sério. Eu tô em cima da cama, ó, gente. Porque hoje nem na cadeira eu aguentei sentar. Então eu tô sem encosto, ó. Tô sem encosto. Tá entendendo? E pra minha coluna, que já é toda defeituosa, e eu tô em crise de fibromialgia, então eu tô sentindo dores aqui, gente, que... E eu tomei 2 analgésicos pra começar essa live. Poli, essa é minha fé.
E também uma cadeira. Uma cadeira bem confortável para mim poder fazer essas lives mais confortável. Tô orando, tá bom? Vou tirar a palavra para Zenália e vou já estar terminando essa live, porque eu estou com muita dor mesmo, tá, gente? Me perdoe, mas eu não estou aguentando de dor. Deus abençoe. Então, eu vou tirar a palavra para Zenália. E daí nós vamos estar orando e agradecendo. E já vou avisando, se você quiser rever essa live e as demais e as outras. Ontem eu estava revendo a live que eu dei um estudo sobre batalha espiritual. Como falou comigo? Foi forte aquilo lá. Você entra aqui no meu perfil, na minha bio, tem meu Insta, tem o YouTube, eu ponho tudo lá. Tudo no YouTube, tá? E essas lives que eu faço aqui estão todas no YouTube. Então, se você quiser rever alguma live, rever alguma palavra, e aproveita, vai lá e me curte, para dar engajamento lá também, porque eu quero fazer live por lá também, para alcançar mais pessoas. Não para eu ser famosa não, gente, é para alcançar mais pessoas, para a palavra de Deus ser pregada para mais pessoas, amém? Zenália, firma seu pensamento com Deus, Pai, fala com a tua filha aquilo que ela precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Caiu aqui Neemias 4. Zenália, Neemias 4. Eu vou estar lendo. Amém, querida. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões dos pó das pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E Neemias orou assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça. Faz com que sejam um despojo na terra, numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. Aqui está falando sobre a restauração do muro ali, através da vida de Neemias e das pessoas que estavam com ele. Se tem algo na sua vida que precisa ser restaurado, ser refeito, Deus está nesse negócio. E ainda que Sambalate, Tobias e se levante 1000 pessoas para ir contra o agir de Deus na sua vida, Deus é contigo. Continua a boa obra. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não dá ouvido para Sambalate, não dá ouvido para Tobias, não dá ouvido para esses que não entendem o agir de Deus na sua vida. Continua fazendo a obra, continua fazendo o querer de Deus, continua fazendo o que Deus tem te direcionado a fazer, porque Ele é contigo. Ora e entrega todos eles na mão do Senhor, porque Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Amém, querida? Vamos orar para agradecer por esses momentos. Amém, amada. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais no seu coração. Agradecer por mais esse momento que passamos na presença de Deus. Orem por mim, que eu sou carente das orações de vocês. E orem uma pelas outras, porque eu não esqueço de nenhuma de vocês nas minhas orações. Eu sempre estou lembrando, pegando o caderninho, relendo os nomes, entregando nas mãos do Senhor. Às vezes, nem é para eu falar, mas eu falo para vocês saberem que eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês que entra nessa live. E eu sempre estou entregando vocês. Ana de Oliveira e Silva, seja bem-vinda na paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida.
E eu sempre estou vendo as lives, estou apresentando vocês na mão do Senhor. As minhas falhas e poucas orações que faço, sempre estou lembrando de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus. Por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, glorificando, exaltando o teu nome, aprendendo a te glorificar, aprendendo a te exaltar, aprendendo a te adorar. Sabemos que há, meu Pai, poder na adoração, que o Senhor se move em meio a louvores do teu povo, que o Senhor trabalha, meu Pai, no profundo e no escondido, quando verdadeiramente nós te louvamos em espírito e em verdade, nós te louvamos no deserto, nós te louvamos nas provas, nós te louvamos no vale. Pai, o Senhor não deixa nada disso ficar aí no ar, o Senhor responde com bênçãos, e responde com vitória, e responde com glória. Pai, por isso eu te peço que cada um que adentrou, passou, esteve em contato com essa live, receba a bênção do Senhor, recalcada, sacudida e transbordante. Aqueles que ofertaram, aqueles que compartilharam, aqueles que escreveram, comentaram, aqueles, Senhor, que glorificaram o teu nome junto comigo, aqueles que ouviram a tua palavra, aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, verdadeiramente querendo viver uma vida que te agrada. Pai, vai de encontro a cada uma, a cada família, a cada lar por aqui representado por essas vidas, e faz, Senhor, aquilo que só tu podes fazer. Traz a bênção, traz a cura, traz o renovo, traz a restauração, traz o milagre, traz o teu agir, meu Pai, na vida das tuas filhas, dos teus filhos. Sê conosco hoje e sempre, pois somos carentes e dependentes de ti. Abençoe a todos, meu Pai, debaixo das tuas ricas e poderosas bênçãos. Sê conosco, Senhor. Guarda-nos, livra-nos e sê conosco, Pai. Cura essa enfermidade, meu Pai, que está sobre a minha vida, porque eu creio que há poder no sangue de Jesus para me curar. Visita a irmã Lucimara, que passou pela cirurgia. Tira essa dor, tira toda inflamação. Não deixa nada infeccionar, põe tudo no lugar. Pai, refaz aquilo que só tu podes refazer. Repreende, meu Pai, tudo que for contrário. E sê com a tua filha e todos que estão também passando por enfermidades. Traz a cura, traz a cura, traz a cura. Madalena, Senhor, visita com tua cura, porque eu creio que há poder no sangue de Jesus para alcançá-la com cura. Pai, sê conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a salvação do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de nós. Se você crê, diz amém, amém e amém. Deus abençoe, minhas queridas. E assim que Deus permitir, eu estarei aqui. Sempre que Deus permitir, eu estarei aqui. Com dor, sem dor, mas estarei aqui. Não é todo dia, mas sempre que Deus permite, eu estarei aqui. Fique com Deus e vá lá no YouTube. Mais tarde eu posto aqui essa live. As demais estão todas lá. Me segue, me dá uma força lá para nós ter engajamento lá também. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todas. Eu sou grata pela vida de todas vocês. Vejam The Shows, hein? Essa última temporada que fizeram tá de tirar o fôlego. Shalom, shalom. Deus abençoe a todas, minhas queridas. Laís Gomes, Silene Fernandes, Ana de Oliveira, Lucimara. Deus abençoe todas vocês. Noêmia, a Anne Moraes, a Zenália, a Poliana. E aqui eu não estou lendo aqui. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Shalom, shalom.